Assunto sério por aqui. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante que tem transformado a vida de muitos casais: os métodos de reprodução assistida. Quando o sonho de ser mãe ou de ser pai não se realiza de forma natural, a ciência oferece alternativas que ajudam a tornar esse sonho possível. Para falar sobre as diferentes opções de reprodução assistida e também os aspectos emocionais envolvidos, nós convidamos o Dr. Alexandre Fará, especialista em fertilidade e ginecologia. Ele vai explicar para a gente tudo o que a gente precisa saber sobre os métodos e também como lidar com esses desafios emocionais. Boa tarde, doutor. É um prazer. Boa tarde, Catri. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui com você. E eu acho que falar de um tema bastante importante, um tema frequente, né? E que gera muita angústia, muito medo ainda para os casais. Isso, e que de certa forma, aí me corrija se também é uma percepção enganada, parece algo distante da maioria das pessoas que enfrentam esse desejo de ser pai e mãe e não conseguem naturalmente. O senhor percebe isso no seu consultório, que muita gente chega lá pensando isso não é para mim, não tem dinheiro para isso? Sim, existe ainda bastante barreiras, né, que dificultam o acesso desses casais, desde a investigação, fazer os exames, realizar os exames, principalmente para os homens ainda é algo extremamente difícil, existe muita resistência, né? Mas a gente vai quebrando isso gradativamente, adquirindo confiança do casal para conduzir eles da melhor forma possível. Então, o aspecto cultural, né, já é algo difícil, e a questão financeira também acaba sendo uma barreira? Acaba porque aqui na nossa região a gente não tem nenhum serviço que preste esse atendimento de forma gratuita pelo SUS, né? Existem alguns centros no Brasil, mas aqui a gente não tem. Hoje os planos de saúde, eles ajudam em parte, porque alguns exames você consegue realizar via plano de saúde, mas alguns também não, né? E os tratamentos em si, eles ainda não estão fazendo parte da cobertura dos tratamentos. Então isso é importante até deixar claro, porque muita gente às vezes tem plano, então o plano vai cobrir a parte de exames, que também acaba se tornando um custo, né? Sim, nem sempre todos eles, mas, digamos assim, a grande maioria consegue. Perfeito. E doutor, quais os métodos que o senhor trabalha no seu consultório? Então, os métodos, eles vão desde os métodos simples, que pode ser um coito programado, né? Que é aquele casal que tem uma dificuldade de engravidar por uma falha de ovulação. Um exemplo bastante típico disso é o ovário policístico, né? Então, às vezes, a gente só corrigindo com uma medicação, essa paciente volta a ter ovulação, a gente conduz o momento certo para eles terem a relação e isso pode trazer já uma solução fácil e relativamente barata para esse casal. Né? Por isso que é importante. Às vezes você já tem um ginecologista, mas encontrar um profissional que, além de ginecologista, trabalhe com fertilização, ele já vai poder te abrir essa visão, né, mais. Isso. A endometriose também pode ser, às vezes, um empecilho para muitas mulheres. A endometriose hoje é uma das principais causas de infertilidade, né? Muitas mulheres acabam descobrindo o problema quando vão tentar engravidar. Algumas pacientes já sabem desse diagnóstico, às vezes por um quadro de dor, já passaram por cirurgias, né? E a endometriose é um problema assim, extremamente frequente. É importante salientar assim, ter endometriose significa que eu vou ter infertilidade? Também não, né? Tem muitas mulheres que conseguem engravidar de uma forma até relativamente tranquila. Mas saber do problema é um sinal de alerta e essa paciente merece um cuidado maior. Doutor, os processos, de modo em geral, eles requerem muita paciência, mas também um preparo físico. Qual que é a orientação que o senhor dá para os casais? Então, todo casal que vai fazer qualquer tratamento que seja, né, a gente busca que esse casal esteja clinicamente bem, com saúde boa, não só pensando na característica reprodutiva, mas tem que estar com um peso adequado, hábitos saudáveis, diminuir o consumo de álcool, cigarro, melhorar a sua vida, né? Pensar assim, eu estou me preparando para, caso aconteça a gestação, essa gestação seja da melhor forma possível, com menores riscos possíveis. Então, é o cuidado da saúde
como qualquer coisa, né? Doutor, as mulheres estão engravidando mais tarde. E o senhor também tem observado essa mudança no perfil? Hoje, existe um perfil de mulher mais velha buscando a reprodução assistida? Sim, isso assim, é evidente já há muito tempo, né? Essa mudança de comportamento, de investimento em carreira, acabou forçando indiretamente as mulheres a atrasarem a maternidade, tá? Só que ninguém combinou isso com a natureza, né? E infelizmente existe um tempo ideal para a mulher engravidar, né? A gente sabe que após 36, 37 anos há um comprometimento maior da fertilidade, há um aumento dos riscos gestacionais, então tem um tempo melhor para se ficar grávida. Inclusive com a fertilização. Inclusive com a fertilização, porque mesmo que vá para uma fertilização in vitro, por exemplo, aos 40 anos, né? A gente está utilizando um óvulo de 40 anos. Então, é um óvulo que perdeu qualidade, ele fertiliza menos, ele, caso dê certo, aumenta o risco de um abortamento, de uma complicação durante a gestação, como até uma má formação. Doutor, uma dúvida também que muitos casais têm é, vou fazer um tipo de reprodução e não tenho controle sobre o número de óvulos. Existe todo um controle, uma forma de assegurar que o casal tenha certeza, eu quero um único filho, ou de repente gêmeos, trigêmeos, como que é feito esse controle? Tá, então quando a paciente vai para uma inseminação, né, a gente busca uma estimulação pequena e o que a gente quer, no máximo 2 óvulos, tá? Para que aconteça no máximo uma gestação gemelar, né? Na fertilização in vitro, que é uma técnica mais avançada e que a gente escolhe o número de embriões a serem colocados no útero, existe uma regra, existe uma regulamentação. Até 37 anos eu posso transferir 2 embriões, 38 ou mais até 3 embriões. Doutor, coloco quantos? Isso é uma decisão em conjunto. O casal e a gente conversa, né? Avalia os prós e os contras e aí tenta decidir da melhor forma possível. E é possível fazer uma escolha do embrião, prever que ele possa ter algum tipo de malformação, algum tipo de doença genética? Existe sim, existe uma técnica que é a biópsia embrionária, né? É feita antes da transferência do embrião. Isso é muito importante, assim, principalmente para casais com idade mais avançada, especialmente acima dos 40 anos, porque você consegue caracterizar geneticamente aquele embrião. Então, é um embrião saudável, né? Ou é um embrião que carrega alguma mutação genética que possa virar a ser um problema, né? E eu não sei se trata de um mito ou se é uma dúvida frequente também sobre descarte de embrião. Muita gente pode dizer, mas é uma vida que está sendo descartada. Como a ciência enxerga isso? Então, isso é uma discussão bastante importante, né? É claro que existem opiniões diversas do ponto de vista filosófico. Para a medicina é um assunto muito bem definido, com caráter muito ético, né? Hoje a nossa legislação ela regulamenta o seguinte, que se você tem um embrião congelado, tá? Você pode usá-lo a qualquer momento. Se você não quiser utilizá-lo no futuro, após 3 anos você pode autorizar o descarte embrionário. Para óvulo e para espermatozoide, aí não tem tempo. Você pode congelar e descartar a qualquer momento. Um embrião fecundado através da fertilização, ele já é uma vida? Então, essa é outra discussão, né? Pela ciência ainda não, né? Porque assim, essa célula ainda precisaria implantar no útero para iniciar uma vida, né? É uma discussão difícil, assim, não tem, eu acho que um certo ou errado, né? Mas é importante que a gente traga essa reflexão também, porque às vezes pode ser uma angústia, pode ser uma dúvida das pessoas. Para os casais que já tentaram 1, 2 vezes e não deu certo, né? Qual a sua orientação como médico, como profissional que está ali acostumado a lidar com isso? Então, o trabalhar com as emoções e com as frustrações, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente encontra nessa área, né? Eu sempre coloco assim para os casais que a gente vai trabalhar, eu e eles, da melhor forma possível, buscando o melhor resultado.
mas entendendo que às vezes ele não vai acontecer. Às vezes não acontece em uma vez ou em 2 vezes, tá? É muito importante ter os pés no chão, fazer tudo da melhor forma possível. A cada vez que alguma coisa sai errado, a gente precisa sentar, repensar, revisar o caso, né? Às vezes acham uma coisa nova que passou despercebida e às vezes não muda o cenário, né? E trabalhar o aspecto emocional, o senhor recomenda também? É super importante, né? Esses tratamentos, eles envolvem, eu acho que assim, um suporte emocional muito forte e um suporte emocional do casal, né? A decisão da mulher, do homem, eles têm que mirar o mesmo objetivo, né? Eles têm que remar para o mesmo lado, apoiar a decisão um do outro. E uma coisa muito importante, assim, ninguém deve se responsabilizar por um insucesso, né? O problema não é da mulher ou do homem, o problema é do casal e eles têm que resolver juntos. Mensagem importantíssima e até mesmo de encorajamento, Sim. né? Porque às vezes uma mulher pode estar aí até sofrendo sozinha, achando que ela é o problema, que é ela que não está relaxando. O marido também se sentindo impotente, literalmente assim, no sentido de não conseguir, né, realizar o sonho. Então é importante conversar com um profissional e abrir, né? Não só o desejo de ser pai e mãe, mas também, às vezes, aquilo que não está, o não dito. Isso. Né? O que não está tão... Doutor, gostaria de colocar mais alguma coisa? Não, eu acho que assim, talvez o maior alerta que eu faço, que eu tenho hoje, é para as mulheres que desejam postergar a maternidade por alguma razão, né? Seja ela pessoal, profissional, enfim. Pensem nisso, não deixem o tempo passar demais para não se arrepender. Perfeito. Doutor Alexandre Fará, especialista em fertilidade aqui ao vivo no Ver Mais. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigado também.